Boa noite a todos. Bom dia para quem está assistindo em outro horário. Mais uma vez, trazemos um tema espírita para o público do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje traremos o tema O Percurso Histórico da Terra, que é do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, lançado recentemente, organizado por Aderlan Pereira Ferraz, pelo espírito Teresa de Lisieux, recebido através da médium Michele Sobrinho. Vamos fazer a nossa prece inicial para darmos início ao estudo. Querido Mestre Jesus, mais uma vez nos apresentamos para o estudo de um tema espírita e vos pedimos que nos inspire, que nos auxilie nesta hora e a todos que nos estão ouvindo, para que as ideias, as reflexões possam vir livremente, favorecendo a ampliação do conhecimento sobre o tema tratado hoje. Pedimos que tudo transcorra em clima de paz e de harmonia. Ampara-nos a todos e que assim seja. Então, damos início ao estudo do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. É um dos temas do livro. Como vocês sabem, esse livro, que fala desses mundos habitados no nosso sistema solar, ele trata também da Terra, que é um dos planetas do sistema solar. Então, lá no capítulo 5 deste livro, nós temos um estudo sobre a Terra, histórico, mostrando, trazendo pela interpretação de Teresa de Lisieux, passagens do Antigo Testamento, e esclarecendo também alguns comentários, alguns versículos do livro O Apocalipse. Então, traz ali uma riqueza de conhecimentos muito grande para nós espíritas, nos aprofundarmos nesse tema à luz de um dos mais importantes princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação. Lá no prefácio deste livro, Teresa de Lisieux diz assim: com apoio da ferramenta mediúnica e da doutrina dos espíritos, foi possível transmitir aos homens terrenos reflexões e esclarecimentos acerca da vida maior e da experiência em diversos orbes do universo, buscando assim ilustrar a lei de cooperação e crescimento que regem a vida. Então, esse estudo vem mostrar para nós como é que os planetas do sistema solar atuam exercendo essa cooperação entre eles, né? E cooperando também com a Terra, que é, no sistema solar, o planeta ainda mais atrasado em termos evolutivos. Como que nós, aqui na Terra, temos recebido a ajuda desses espíritos vindo de outros planetas do sistema solar para nos ajudarem no nosso progresso. No parágrafo seguinte, lá na página 8 do livro, diz assim: este livro apresenta pontos importantes da história da Terra, bem como da relação de trabalho dos espíritos estrangeiros, né? Espíritos de outros órgãos, sem finalizar o assunto, deixando espaço para a continuidade que virá no segundo volume da obra, a ser organizado pelo irmão Aderlande. Então, naqueles pontos em que ficamos mais curiosos acerca do que seria trazido neste primeiro volume,
como, por exemplo, detalhes da vida nos outros planetas do Sistema Solar, como é a vida em Marte, como é o corpo adotado por esses espíritos que estão reencarnados lá em Marte, como é a alimentação deles, como eles se locomovem, aqueles detalhes que a gente ficou muito curioso para conhecer e que, de repente, foram só introduzidos por Santa Teresa, nessa continuação, né, na segunda obra, esperamos que venham maiores detalhes, né? Como a própria Santa nos diz, essa iniciativa proporcionará ao estudioso a maturação das ideias e informações aprendidas, né? Com maior absorção do conhecimento. Então, estamos assimilando agora esse primeiro volume. E quando vier o segundo volume, já teremos uma base que possa nos auxiliar a compreender e aceitar as informações trazidas ali. Então, nesse livro, nós vamos estudar hoje um item do capítulo 5, que se intitula O Percurso Histórico da Terra. Então, ali nesse capítulo 5, nesse item, Percurso Histórico da Terra, Santa Teresa de Lisieux traz para nós uma dissertação muito interessante, em que veremos aqui alguns pontos e depois veremos também questões elaboradas pelo Oderland que vieram elucidar alguns pontos da dissertação de Santa Teresa. Então vamos começar aqui. Eu não vou ler a dissertação toda porque não daria tempo, mas alguns itens principais. O percurso histórico da Terra. O abalo das grandes provas repercute significativamente em todo o globo. Então veja que Santa Teresa está falando de grandes provas, grandes sofrimentos também associados, grandes testes para nós. Que grandes provas seriam estas? Então, antes da gente prosseguir aqui, vamos ver um pouquinho do que Jesus falou para nós lá no chamado Sermão Profético. O Sermão Profético, ele foi proferido por Jesus naquela última semana, né, na semana da Páscoa, em que Jesus vai a Jerusalém, passa a semana sendo frequentemente assediado pelos principais dos sacerdotes, pelos fariseus, sendo questionado sobre seus atos, sobre aquilo que ele ensinava. Então, Jesus tem uma semana muito intensa de trabalhos ali. Ele começa nessa semana chegando e realizando aquilo que é chamado de a purificação do templo. Ele expulsa os vendilhões do templo. E os principais dos sacerdotes ficaram tão chocados que não souberam reagir na hora. Jesus, nesse dia mais tarde, se retirou para Betânia e retornou a Jerusalém no dia seguinte. E quando ele retornou, voltando ao templo, os principais dos sacerdotes e os anciãos do templo foram até ele questioná-lo, perguntando com que autoridades fazes isto. Na verdade, eles estavam se referindo ao episódio da véspera, que era a expulsão dos vendilhões do templo. Então, Jesus diz para eles mais ou menos assim: o batismo de João era dos céus ou era da terra? Se me responder essa pergunta, eu também respondo o que vocês me perguntaram. E os principais sacerdotes ficaram ali num dilema, né? Se respondessem, eles pensaram assim, se respondessem que era do céu,
Jesus poderia dizer: então, por que é que não creram nele? Se respondessem que era da terra, eles temiam a reação do povo. Então, eles disseram: não sabemos. Ficaram em cima do muro. E Jesus disse assim: eu também, então, não falarei com que autoridade faço isso. Mas disse em seguida 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola dos 2 filhos. Um pai chamou chamou um filho para trabalhar na sua vinha. Ele disse que não ia, mas foi. Chamou o outro filho. Ele disse que iria, mas não foi. Então, esse segundo personagem aí dessa parábola, fazendo referência exatamente aos fariseus, aos principais dos sacerdotes, né? Depois, mais tarde, então Jesus não deixou de responder. Depois, mais tarde, quando ele faz o chamado Sermão do Templo, ele diz assim: na cadeira de Moisés estão assentados os fariseus, né? Quer dizer, eles tinham ali aquela missão e não estavam cumprindo a contento, porque eles ensinavam, mas eles mesmos não praticavam os ensinos. Então, nessa semana muito intensa, Jesus então se retirou num certo dia para o horto e na cronologia dos fatos ali, aquilo era momentos antes dele ser aprisionado pelos guardas dos sacerdotes, né, que foram trazidos por Judas. Então, nesses momentos aí que antecediam esses momentos dolorosos da prisão de Jesus, ele, lá nesse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele traz o sermão profético, em que ele mesmo declara que está profetizando. Ele diz assim, lá a partir do versículo 6: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Né? Temos ouvido falar de guerras e rumores de guerras desde a ressurreição de Jesus, né? Porque não se passou um século onde não tivesse guerras aqui no planeta Terra. Então, Jesus diz assim: ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, fenômenos físicos, grandes tragédias, né, que têm acontecido de forma cada vez mais marcante. Tivemos o grande tsunami lá na Ásia, há alguns anos atrás, com desencarnação em massa das populações ali que foram atingidas por ele. Terremotos estão ocorrendo em várias partes, né? Começar pelo do México, na virada do século, um grande terremoto que destruiu muito lá no México. Tivemos recentemente terremoto na Turquia, tivemos terremoto no Tibete, tivemos recentemente um terremoto lá no norte da África. E fome. Fome tem havido ainda, apesar da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação dizer que há alimento suficiente para alimentar a todos que estão aqui na Terra, um grande percentual da população mundial passa fome. E muitas vezes essa fome é gerada pela guerra, como estamos vendo agora, né, com a guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia, gerando a guerra. Esses 2 países que são grandes exportadores de grãos, exportavam muito para a África, através do Mar Negro, passando ali
por Istambul, né, naquele grande estreitamento ali que vai dar passagem até o mar Mediterrâneo, né, ali no Bósforo. Esses navios ficaram impedidos de transportar o trigo e outros grãos para a África. E recentemente, né, até recentemente, tínhamos um acordo entre os países para que os navios com grãos da Ucrânia passassem por ali sem serem afundados pela Marinha Russa, né, com a colaboração da Turquia, livre trânsito ali no Bósforo, e estava indo ainda grãos para a África. E agora esse acordo não existe mais. Então, recentemente, alguns navios, né, um navio carregado com grãos da Ucrânia enfrentou esse risco e conseguiu passar, né, há poucas semanas atrás, sem ser afundado. Então, guerras gerando fomes também. E lá no versículo 8, ele diz algo que é fundamental para o nosso estudo de hoje. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Guardem isso. Essas coisas são o princípio das dores, não são ainda as dores mais intensas. Então, essas coisas que estão ocorrendo hoje, será que elas são sinais dos tempos? É o que vamos ver aqui, né? Então, Allan Kardec, lá no livro A Gênese, ele diz assim: são chegados os tempos em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, a gente aprende lá com Allan Kardec que tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Porque essas coisas designadas para acontecerem na nossa época, elas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Porque o nosso globo ele está submetido à lei do progresso, mediante a qual ele progride fisicamente e moralmente. Então, esse progresso acontece de duas maneiras: uma lenta, gradual e insensível, e a outra caracterizada por mudanças bruscas. Então, esse progresso da humanidade se cumpre em virtude de uma lei. E as leis da natureza resultam da vontade imutável de Deus. Deus cuida, vela pela execução das suas leis. E os espíritos, que são seus ministros, são encarregados de atender aos pormenores, aos detalhes. Então, quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados, marcados por Deus. Porque até o momento a humanidade tem realizado incontestáveis progressos nas ciências, nas artes e no bem-estar material. Mas nos resta ainda um imenso progresso a ser realizado, que é fazer com que entre nós reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que assegure o bem-estar moral de todos. Não se trata, neste momento, mais de desenvolver tanto a inteligência. Não é somente desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso é preciso destruir tudo que em nós superexcite o egoísmo e o orgulho. Então, Allan Kardec, nessa passagem lá do livro da Gênesis, ele nos fala que essa mudança ela vai surgir principalmente por causa da luta das ideias. Luta das ideias. É da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos. E não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Não são terremotos, tsunamis, né? A grande transformação vai vir exatamente da luta das ideias. E a nova ordem social que será inaugurada terá como pedra angular a fraternidade. Uma fraternidade
assentada em base inabalável. E essa base é a fé. Então, lá no Sermão Profético, agora já no versículo 15, diz assim: quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, muita gente acha que isso aqui, lugar santo, seria o que? Seria a cadeira do Papa. Nada disso. Qual é o lugar mais santo para nós? É a nossa intimidade. E na nossa intimidade, quando a abominação de desolação estiver ali, né, que a gente pode entender como as ideias da cultura do ódio, do separativismo, do egoísmo. Então, essa é a abominação da desolação prevista pelo profeta Daniel. E Jesus adverte: quem lê, entenda. Ou seja, tire o espírito da letra. E a partir daí, Jesus nos dá diversas recomendações, né? Para esse momento. Se estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa, né? Não se permita quedas vibratórias. Quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E essa tribulação, na interpretação de Allan Kardec, corresponde e será gerada pela luta das ideias, o combate das ideias antagônicas. Então, tudo isso Jesus nos traz no sermão profético, lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E aqui, na dissertação de Santa Teresa de Lisieux, Percurso Histórico da Terra, ela começou dizendo: o abalo das grandes provas repercute significativamente em todo o globo. Grandes provas, grandes testes para nós. Diversos grupos de espíritos, alguns formados desde as experiências em capela, permanecem em luta pelo aperfeiçoamento íntimo e progresso da coletividade, buscando, através de circunstâncias e recursos, o avanço que muitas vezes repeliram no passado. Então, grupos de espíritos que estão lutando pelo aperfeiçoamento íntimo e progresso da coletividade, são os benfeitores espirituais. Por outro lado, ela diz: alguns espíritos com características de maior rebeldia e ignorância permanecem por longo período nas hordas do mundo espiritual, renitentes em seus erros e alheios ao progresso. Então, hordas de espíritos desencarnados aqui no orbe terrestre, ainda insistindo no erro. Pela misericórdia do Senhor, grupos foram encaminhados ao cenário material em preciosas oportunidades de transformação. Foram direcionados a pontos distintos do globo, né? Então, reencarnações em massa aqui na Terra, dando oportunidade para esses espíritos ainda renitentes no erro, de reencarnarem aqui. Mas pela força da atração, eles reencarnaram e identificaram-se pelo pensamento com ideias prejudiciais, com filosofias e correntes de ideias retrógradas e prejudiciais. Então, esses espíritos hoje, que podemos citar como exemplo, que logo sintonizam com grupos neonazistas, sintonizam com grupos que buscam o separativismo, que buscam a discriminação, que buscam as lutas fratricidas,
Muitas vezes, grupos que promovem o genocídio, né, o extermínio de povos inteiros, né, como a gente está vendo hoje na Terra, né, frequentemente temos denúncias de genocídio, né? O genocídio ocorre, por exemplo, como houve lá na Guerra da Bósnia, em que, por diferenças étnicas e religiosas, alguns grupos foram atacados de tal forma que correram risco de extinção. Então, lá em Sarajevo, por exemplo, houve matanças em massa de grupos de muçulmanos que eram jogados em valas coletivas, né? Crimes que estão ainda em julgamento até hoje e que alguns dos seus autores, né, aqueles generais, aqueles promotores da guerra, ainda respondem na justiça por esses crimes cometidos. Então, prossegue Santa Teresa. Assim é possível observar em todo o globo o crescimento e disseminação de ideias de violência, ganância e separativismo, frutos de pensamentos há muito acalentados por esses espíritos. Então, não é de hoje que esses espíritos trazem essas ideias de violência, de ganância, de separativismo. A gente vê que, por mais que as nações que promovem as guerras arrumem motivos que, segundo eles, justificam as invasões, na verdade, eles estão de olho nos recursos naturais, acesso aos pontos de logística. É a ganância que promove isso. A Ucrânia, por exemplo, é muito rica em gás natural e também em minerais estratégicos. Então, talvez isso esteja por trás da invasão que ela sofreu da Rússia. É um país de grande extensão territorial também, né? A terra fértil, é um recurso valioso também no mundo de hoje. O acesso às águas, o acesso aos portos, como o porto de Odessa, é um grande porto exportador de grãos lá da Ucrânia. Tudo isso são os reais motivos da invasão, né? Pelo que a gente tem ouvido aí dos analistas. Aproxima-se, contudo, um momento de grande transição evolutiva, em que figurará na Terra novo cenário de maior progresso e fraternidade. Olha só a boa notícia: aproxima-se o momento da grande transição evolutiva. É uma boa notícia, mesmo com esse anúncio do princípio das dores. Para isso, trabalham ativamente os colaboradores do Senhor, direcionando os eventos que proporcionam aprendizado. Então, né, como eu disse, Deus zela pelo cumprimento das suas leis. Os detalhes ele deixa com seus ministros, que são os espíritos. Então, esses espíritos trabalham ativamente direcionando os eventos que proporcionam o aprendizado. Um evento recente que talvez tenha proporcionado um aprendizado para muitos foi a pandemia de Covid. Nem todos, talvez, se entregaram à reflexão nesses momentos, principalmente quando houve ali aquele momento em que ficamos em casa, né, todos da família juntos. Era uma oportunidade de reflexão, uma oportunidade de estudo, mas nem todos de nós aproveitamos essa oportunidade aí de aprendizado. Abre-se um novo ciclo de provas. Um novo ciclo de provas vem para nós aí. Uma nova etapa, né? Provas novas virão para nós. Que, através do grande impacto nas sociedades terrenas, provocará mudança expressiva no cenário mundial. Isso vai gerar muita mudança. A gente vai ver aqui na dissertação de Santa Teresa que as grandes nações que detêm os recursos financeiros e materiais, detêm
os meios de produção, recursos naturais, os seus exércitos com grande capacidade, vão ser abalados. Como a gente não sabe? E quando também não. O próprio Jesus, nesse sermão profético, ele diz assim: quando isto vai ocorrer, só o Pai Celestial sabe. O Filho não sabe. Mas vemos aqui pela dissertação de Santa Teresa de Lisieux, né, um espírito aí na vanguarda evolutiva, né, que reside em outro orbe bem mais evoluído do que o da Terra, lá em Sírios, e o que estamos vivendo agora é o princípio das dores. E aqui ela fala, abre-se um novo ciclo de provas. E falando desses espíritos que ainda perseveram no mal aqui na Terra, ela diz assim, ainda insensíveis às dores do próximo, iniciam diversos grupos os golpes e arremetidas, dando sequência à cultura bélica há muito instalada. Ora, gente, é o que estamos vendo aí, uma grande guerra no momento, né? Grupos dando sequência à cultura bélica, a cultura de guerras que vem desde a época da antiguidade, das primeiras civilizações lá na Mesopotâmia, as primeiras cidades lá em Ur, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, no atual Iraque, cidades, as cidades, né, cujas ruínas são as mais antigas, né, que nós conhecemos, como a da cidade de Ur. Em derradeira oportunidade de aprendizado, transformaram as dores do processo de crescimento em combustível para a ira. Então a gente vê, né, que as agressões que deram início à Segunda Guerra Mundial, né, com o movimento terrível do nazismo, tiveram a sua base instalada sobre a crise, a grande crise econômica pela qual a Alemanha passou lá na época da República de Weimar, né, com uma inflação terrivelmente alta, grande desemprego. Então, em cima dessas dores do povo, esses grupos que trazem essas ideias, né, trevosas, não é de hoje, né, porque tem alimentado isso ao longo da história da humanidade, e às vezes trouxeram isso até lá de Capela, né, porque a gente sabe que os espíritos que remanescem aqui na Terra, ainda desses que vieram de Capela, são chamados espíritos trevosos, espíritos das trevas. Então, os espíritos das trevas utilizaram-se dessa ira do povo, nessas dores do processo de crescimento, como combustível para fomentar essa cultura do revide, né? Porque eles haviam sido derrotados na Primeira Guerra, né? Haviam sido derrotados e humilhados na Primeira Guerra Mundial, Primeira Grande Guerra. Então, foram atraídos pela lei de causa e efeito, né? Porque tem alimentado isso ao longo de diversas reencarnações aqui na Terra. Então, as nações ricas, que têm estabilidade social e financeira, em vez de promover a paz através de discursos e ações pacificadoras, fomentam a desforra por meio de negociações paralelas em busca de maiores benefícios. Então, a gente tem visto que as nações poderosas, nesses temas da geopolítica, atuam somente visando aos próprios interesses. Não há aquela necessária fraternidade entre os povos da Terra. Visando os poderosos do mundo, visando os poderosos do mundo, a derradeira apropriação de recursos materiais valiosos, né? Como eu disse, foram em busca do gás natural e dos minerais raros da Ucrânia, que jazem em solo alheio, incentivam os conflitos em segredo, né? Também para vender os produtos da indústria bélica.
enquanto vestem as máscaras de idoneidade em frente a toda a população mundial. Então, a gente vê que há muita hipocrisia nesses discursos e nessa conduta das nações poderosas do mundo. Teresa de Lisieux finaliza sua dissertação dizendo assim: dessa forma, dão cumprimento à profecia registrada pelo apóstolo evangelista João, e a partir do capítulo 18 do livro das Revelações, descreve o abalo sofrido pelas potências mundiais instituídas. Elas vão sofrer um abalo, bem como o princípio da queda da ganância pelo poder e pela riqueza, simbolizada na figura daquela que seduz e destrói as nações. Então, Santa Teresa faz uma referência aqui nesse último parágrafo à queda da Babilônia, descrita no capítulo 18 do Apocalipse. Ora, a Babilônia já caiu há muito tempo, né? Restam as ruínas lá no Iraque. No simbolismo do texto bíblico, a Babilônia descrita por João, né, em nota do Aderlan Ferraz, pode muito bem representar a sociedade terrena que, ao longo do tempo, distanciou-se das lições de Jesus, criando uma feição materialista, alicerçada, sobretudo, na primazia do egoísmo. Então, essa Babilônia é a sociedade terrena que afastou-se, distanciou-se das lições de Jesus para adotar uma feição materialista. Esta é a Babilônia. Então, com respeito a essa dissertação, Aderland formula algumas questões visando esclarecer alguns pontos dela. Então, ele pergunta na questão 144, gente, de forma resumida, com respeito ao seguinte enunciado de Santa Teresa. Abre-se um novo ciclo de provas que, através do grande impacto nas sociedades terrenas, provocará mudança expressiva no cenário mundial. Com tal enunciado, nossa cara irmã está fazendo alusão à época atual do planeta? Então, será que está fazendo referência à época atual? Esse novo ciclo de provas é agora? Esta é a questão. Então, agora nós vamos chegar no motivo porque eu trouxe lá o sermão profético de Jesus. Ela começa respondendo assim: o momento atual do planeta Terra marca o princípio das dores e abalos sofridos pelos que por tanto tempo se dedicaram à ganância e outros sentimentos inferiores. Então, está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 7, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, o momento atual do planeta Terra marca o princípio das dores e abalos. Gravem isso, gente, porque é o ponto principal do estudo de hoje. Santa Teresa nos revela que esse momento do princípio das dores chegou. Sente o mundo pelas ações equivocadas, os efeitos danosos da apropriação indevida e manutenção da cultura de ódio, sofrendo de imediato pelas ações em desacordo com as leis divinas. Não é o que temos visto aí nas disputas políticas, uma cultura de ódio de ambas as partes? Não é o que temos visto nos intensos, né, debates, né, as intensas provocações que ocorrem nas redes sociais? A disseminação de uma cultura de ódio? Ainda por algum tempo andará a sociedade terrena em desequilíbrio, até o momento de mais intenso sofrimento. Um momento mais à frente de intenso sofrimento, que alcançará a todos,
provocando o despertar. Então, lá mais à frente, né, estamos agora no momento do princípio das dores. E mais à frente chegará, então, aquele momento de intenso sofrimento, né? Que na minha leitura anterior, né, lá no versículo 21 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz assim: porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. É esse momento de mais intenso sofrimento que alcançará a todos. É essa tribulação tão grande de que fala Jesus. E na questão 145, Aderlande pergunta assim: dessa forma, dão cumprimento à profecia registrada pelo apóstolo evangelista, que a partir do capítulo 18 do livro das Revelações, que é o Apocalipse, descreve o abalo sofrido pelas potências mundiais instituídas, bem como o princípio da queda da ganância pelo poder e pela riqueza, simbolizada na figura daquela que seduz e destrói as nações. E aí vem a questão: haverá no seio social algum sinal ostensivo a indicar o abalo sofrido pelas potências mundiais instituídas, em cumprimento à profecia apocalíptica? Então, Adelante pergunta se há algum sinal que a gente pode observar no seio social que indique o princípio aí deste grande abalo a ser sofrido pelas potências mundiais, né? Resposta de Santa Teresa: os conflitos vividos na atualidade fazem parte de um conjunto de eventos sinalizadores da chegada dos árduos tempos de mudança. Vejam só, nesse tópico de Santa Teresa, para mim, esta é uma das informações principais. Vou repetir. Os conflitos vividos na atualidade fazem parte de um conjunto de eventos sinalizadores da chegada dos árduos tempos de mudança. A humanidade caminha a passos largos rumo aos tempos de dor. Graças aos desequilíbrios disseminados e estimulados pelas mentes inferiores. Ideias de ódio e ganância ganham espaço nos corações que, sem nenhuma resistência, contribuem para a instauração do desequilíbrio geral. Então, ideia de ódio, ideias de ganância, ganhando espaço em nossos corações e sem que ofereçamos a resistência adequada. Esses problemas morais levarão aos eventos reparadores e dolorosos do futuro. Quais eventos serão estes? Observamos no mundo todo as ruínas de grandes civilizações que pereceram, né? A gente vai à América Central, encontra aquelas grandes cidades maias, que à época eram as maiores cidades do mundo, com uma sociedade relativamente complexa, né? Com um conhecimento de astronomia, um conhecimento de engenharia, de arquitetura, né? Adequado e avançado para a época. E hoje encontramos apenas as ruínas dessas grandes cidades, né? Leon Denis tem um livro em que ele visita, né? Na introdução desse livro, ele fala assim: fui a Cartago, né? Que já foi grande no passado, e vi as ruínas. Fui a Roma e vi, né, aquela grande civilização apresentada hoje também
pelas ruínas, né, empilhadas, né, pedras empilhadas apenas, né, todas elas tiveram seu auge e tiveram a sua decadência. E agora aqui, Santa Teresa está dizendo que as grandes nações também terão a sua decadência, né? Após experimentar as provas, despertarão os homens, em grande maioria, transformando o modo de pensar, o que favorecerá a queda da figura da prostituta. Então, essa imagem da prostituta que vai cair, está lá, é uma imagem lá do Apocalipse, lá em Apocalipse 17:1, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E no próprio Apocalipse diz assim: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, Aderlante pergunta a Santa Teresa de Lisieux, na questão 146, o que a irmã pode nos dizer sobre o simbolismo da figura da prostituta, apresentada no Apocalipse 17, versículo 15. Ela diz assim: Há muito na terra as expressões de ganância, egoísmo e desrespeito ao direito dos semelhantes vêm ganhando espaço, motivando guerras e destruições. Mesmo diante das mais belas oportunidades de engrandecimento, como a da doutrina de amor do Cristo, por exemplo, encontrar nos espíritos inferiores formas de tirar proveito em benefício próprio, maculando o presente oferecido pelo alto. Vimos isso nos desvios das religiões, nos desvios da igreja, né? Vimos isso na simonia praticada pelos líderes religiosos em várias épocas da humanidade. E ela prossegue: a busca desenfreada por riquezas materiais, então leva ao cultivo de inimizades, conflitos. E o uso desregrado dos recursos materiais é a representação categórica, simbolizada na figura da prostituta que corrompe os homens. Com o avanço intelectual e moral, com a evangelização dos irmãos em humanidade, as ideias inferiores e egoísticas perderão força pelo cultivo do bem e da fraternidade. Nesse momento, será então possível verificar a simbólica queda da prostituta, como sendo a profunda renovação dos interesses de grande parte da população, que não mais apoiará guerras e desrespeitos em prol da ganância e acumulação indébita de riquezas materiais. Então, essa figura simbólica da prostituta representa isso, né? Essa dedicação do homem ao materialismo, ao egoísmo, à ganância. É a prostituta que corrompe os homens. E o Apocalipse prevê a queda desta prostituta, ou seja, deixaremos de lado esse materialismo, né, numa grande mudança que será motivada em todos pelas intensas dores e pelas quais a humanidade passará em certo momento. E na questão 147, alguns pontos que eu assinalei aqui também, nos quais Santa Teresa nos diz assim: a profunda inferioridade, encontrando ensejo para as manifestações de impiedade e ganância, ganhou o mundo, corrompendo as diversas nações e coletividades, formando assim rígida cultura,
e hábitos que pesam sobre todos. Aqui a gente vê que somente através da reencarnação que é possível isso, né? Porque os que estão hoje na Terra, se não houvesse a reencarnação, eles teriam recebido o mundo desta forma, né? Corrompido, apegado aos valores materiais. Mas, na verdade, fomos nós mesmos que, ao longo das diversas reencarnações, construímos este mundo na forma em que ele se encontra agora. Então, só a reencarnação é que traz justiça também para essas situações. Conduzido pelos colaboradores do Cristo, o progresso ganha espaço entre os homens, que gradualmente passam a buscar a paz e a harmonia, modificando os hábitos equivocados. A grande batalha mora no íntimo de cada ser. Então, essa grande transformação, essa batalha, ela ocorre no nosso íntimo. Ela não é algo coletivo, é algo que está na nossa intimidade. É ali que estará a batalha principal. A Babilônia, portanto, simboliza os hábitos inferiores, há muito acalentados pelos homens. Olha só esse trecho, para a gente finalizar. Abaladas pelas transformações e pelo impulso irresistível dado pelos anjos do Senhor, tais atitudes inferiores darão lugar ao progresso movido pelo conhecimento e pelo tesouro verdadeiro, que são os valores que fortalecem o ser. Este é o tesouro verdadeiro, os valores que fortalecem o ser. Então, as atitudes inferiores serão substituídas e darão lugar ao progresso. E quem vai mover esse progresso vai ser o conhecimento, né? Conhecimento científico e também conhecimento das coisas espirituais, né? Para o qual este livro contribui imensamente. E pelo tesouro verdadeiro representado pelos valores. Então, conhecimento e valores. É isso que vai impulsionar a mudança de atitudes em nós. Paulatinamente, o cenário terrestre se transformará, não mais encontrando os adeptos do mal, o ambiente propício para suas ações nefastas, sendo necessário o afastamento para ambientes adequados ao seu ajustamento tardio. Então, é o exílio. Espíritos serão degradados aqui da Terra e enviados para mundos inferiores. Então, eles não encontrarão sintonia mais aqui na Terra, não terá como a permanência deles aqui na Terra ocorrer. E isso ocorre paulatinamente, né? E o cenário terrestre irá se transformando, né, com esse exílio daqueles que não se adequarem e não realizarem as transformações necessárias. Então, sobre esse tema muito interessante, trazido por Teresa de Lisieux, o item O Percurso Histórico da Terra, está no livro Mundos Habitados no Sistema Solar, ditado pelo espírito Teresa de Lisieux, através da médium Michele Sobrinho. Nós encerramos o nosso estudo de hoje, agradecendo pela paciência, né, porque foi um estudo longo, e rogando a Jesus que nos ajude a refletir sobre essas lições, para que elas possam se incorporar ao nosso sentimento, ao nosso conhecimento, de forma a possibilitar as mudanças tão necessárias para nós. Que Jesus nos abençoe e vamos fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, nós vos agradecemos por esses momentos de estudo,
e de reflexão em torno de temas tão importantes sobre o percurso histórico da Terra, sobre os fatores que nos têm ainda atado à retaguarda, que são o egoísmo, a cobiça material, o desrespeito para com os irmãos, a cultura do ódio e a cultura da guerra. Após essas reflexões, Senhor, nós vos agradecemos imensamente e vos pedimos que a todos nos ampare, os que ouvem esta palestra e os demais familiares que permanecem nos lares, também necessitados desse esclarecimento. Envolva-nos a todos nas tuas vibrações de amor e de paz, e enviando também para os necessitados aquelas energias de cura, aquelas energias salutares e benéficas que vêm do manancial inesgotável do nosso Pai Celestial. Ampara-nos a todos e que assim seja.